Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e nós teremos aula de português. Na aula de hoje, nós veremos que algumas palavras são ditas, são lidas de formas muito parecidas. Porém, elas significam coisas diferentes porque elas são escritas de formas diferentes. Vou dar alguns exemplos para vocês. As palavras posar e pousar. Quando nós falamos, lemos essas palavras posar e pousar, fica um pouco difícil de perceber que tem esse U aqui no meio. Porém, quando nós escrevemos sem o U ou com o U, elas têm significados diferentes. Neste caso, o posar sem o U, e olha que interessante, tem o som de Z porque o S está vindo depois da vogal. O posar sem o U, ele tem o significado de pousar para foto. Clique, 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 tá bom? Então, ó, esses dois aqui são posar. Já o pousar com o U, ele significa quando o avião está tocando o solo ou quando o passarinho está tocando um galho. Seria um sinônimo, uma palavra com o mesmo significado de aterrissar, ok? Então, pousar é você fazer uma pose para tirar foto e pousar é você aterrissar. No caso, a gente só pousa quando a gente anda de avião, né? Já o passarinho pode pousar à vontade porque ele tem asas para voar. E no seu livro, lá na página 24, tem o significado de pousar com U e de posar sem o U. Ó, pousar é colocar algo ou ficar apoiado no chão ou em outro lugar. Por, repousar. Por de leve, depositar de modo suave. Então, quando a gente faz isso aqui, coloca algo suavemente aqui em cima, eu também posso falar que eu pousei a caneta em cima da mesa. Finalizar ou interromper voluntariamente o voo. Ave ou qualquer engenho que voa, perdendo altitude até fixar-se em um ponto, uma superfície. Aterrissar, aterrar. Esses números significam que tem 4 significados essas palavras. Primeiro é o de colocar ou ficar apoiado. O outro é pôr. O segundo é pôr de leve. O terceiro é fixar o olhar, por exemplo. Pousei o olhar sobre vocês. Fixei meu olhar sobre vocês, ok? E o quarto é o de aterrissar, ok? Já o pousar sem o U tem 3 significados. O primeiro é ficar imóvel numa determinada posição para ser fotografado ou para que lhe façam um retrato. O segundo significado, servir de modelo para um artista, pintor. E o terceiro significado é assumir certa atitude ou caráter para iludir ou impressionar, fazer-se de, bancar, fingir. Sabe aquelas pessoas que pousam ser coisas que não são? Essa palavra posar também pode ter esse significado de fingir algo que não é. E é interessante, né, que uma letrinha já muda totalmente o significado da palavra. E isso não acontece somente com as palavras pousar e posar. Também acontece com as palavras cozer com S e cozer com Z. As duas palavras são verbos, são ações que significam coisas diferentes, mas nós lemos exatamente igual, porque neste caso aqui o S tem som de Z. Porém, quando você escreve, você tem que escrever da forma correta, de acordo com o significado que você quer dar para o seu texto, sua frase. Então, o verbo cozer com S, ele se refere ao ato de costurar, unir algo com a linha e a agulha. Já o verbo cozer com Z, ele se refere ao ato de cozinhar. Ó, cozinhar é com Z, então cozer com Z também tem a ver com cozinhar. Ou seja, de preparar a comida, submetendo-a à ação do fogo. Lá na sua página 25, também tem este texto aqui que eu vou ler com vocês agora e vou relembrar com vocês a questão da enumeração, tá? Olha só.
Muitas coisas no mundo crescem. Unhas, cabelos, pés, braços, ó, enumeração. Eu tô enumerando itens, elementos, eu separo sempre com vírgula, tá? Laura também cresceu. Quando crescemos, muitas vezes, nos esquecemos de coisas que acontecem no passado. Isso é bem verdade. Certa tarde, depois da escola, Laura chegou em casa. Ó a enumeração. Chegou em casa. Largou a mochila no quarto. Lavou as mãos e almoçou. Ó, ela fez 4 coisas. A super comidinha da Gilmara. De barriga cheia, foi para o seu lugar favorito, a biblioteca do pai. Então, gente, esse textinho foi para vocês relembrarem que quando nós vamos elencar elementos de algo que nós fizemos, algo que a gente quer, algo que aconteceu com a gente, quando a gente vai falar de mais de uma coisa, a gente vai separar esses elementos por vírgula. Lembra que eu pedi para você pensar nos seus 3 brinquedos preferidos? E aí tem que separar com vírgula. Eu mostrei os brinquedos preferidos da Amora também. É sobre essa aula, esse texto aqui, tá bom? Então toda vez que a gente vai falar, e hoje no café da manhã eu comi pão, queijo, iogurte e tomei leite. Toda vez que a gente vai enumerar coisas que nós fizemos, elencar, nós temos que separar estes elementos usando a vírgula. Então, tanto na primeira frase aqui, quanto na terceira frase, o texto da Laura está mostrando enumerações de elementos. E agora, você no seu livro vai escrever um texto enumerando elementos também, tá bom? Você vai exercitar a sua escrita. Então pode pegar o seu livro, abrir nas páginas 24 e 25 e fazer todas as atividades. Combinado? Eu vejo vocês na aula do Zoom. Um beijo, meus amores, e tchau!